Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Vamos aguardar mais uns minutinhos para ter mais participantes e já iniciamos a nossa sessão. Boa tarde, pessoal. Mais uns 2 minutinhos e já vamos iniciar a nossa sessão. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde a todos novamente, para quem entrou agora. Vamos iniciar mais uma sessão do Be Kind to Yourself. É um prazer estar aqui com vocês, né, mais essa tarde, compartilhando um pouquinho sobre bem-estar, saúde. Tenho certeza que vai ser uma palestra muito bacana e enriquecedora para todos nós. Antes da gente iniciar, gostaria de lembrá-los sobre uma ação muito bacana que está acontecendo também do Be Kind to Yourself, né, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que é o Self Assessment que está liberado lá no Start Me Up. Quem ainda não respondeu, eu deixo o convite para que vocês entrem lá no Start Me Up, preencham uma pesquisa. Essa é uma pesquisa muito bacana e importante, pois ela traz resultados do nosso bem-estar, tanto físico, mental e social. Né? É importante lembrar também que essa pesquisa ela é respondida de uma forma anônima, apenas você terá acesso ao seu resultado e ele traz uma comparação para os profissionais que já preencheram o self-assessment em outras edições, ele faz um comparativo de como que está a sua saúde, seu bem-estar, né, físico, mental e emocional, né, social atualmente, em comparação aos resultados anteriores, e para quem ainda não, né, participou, não realizou essa pesquisa, é muito legal que participe para que tenha esses resultados e acompanhe como que está o seu bem-estar. Então, eu deixo o convite, está lá dentro do Start Me Up e vai ficar disponível até o final de abril, tá? Então, tem ainda mais alguns dias pela frente para vocês preencherem. E hoje, pessoal, nós estamos aqui com a Cibele. A Cibele, ela vai trazer para nós dicas valiosas sobre 3 pilares fundamentais quando a gente diz respeito ao nosso bem-estar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre atividade física, sobre a questão do nosso sono, a qualidade do nosso sono. Então, um lembrete, né, para que a gente tire aquele tempinho para promover o nosso autocuidado, promover a nossa saúde. Então, aproveitem essas dicas valiosas e, Sibeli, é com você. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada, pessoal, por investirem. Eu não falo nem gastar.
mas investirem 1 hora da semana de vocês. E olha como é, né? Mês de abril, fechamento de quarter, talvez para muitos em relação às atividades. Segunda-feira, né? Hora do almoço. Então, realmente, eu valorizo as pessoas que valorizam e temos que reconhecer isso. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês. Eu atuo pela consultoria que trata do programa, né? Do programa de apoio ao funcionário, ao colaborador de vocês. Eu já atuo há mais de 3 anos, mas é uma grata surpresa porque eu fui alocada pela primeira vez para estar com vocês aqui. Então, me apresentando rapidamente, eu sou a Cibele Salaverry Abud. Quem quiser se conectar comigo também no LinkedIn, Cibele Abud. Aí você pode estar se perguntando, né? Será que ela é uma nutricionista, visto que vamos falar de alimentação? Não, não sou. Será que ela é uma educadora física, porque vai falar de movimento? Não, gostaria, mas não sou. Será que ela é especialista da questão do sono ou neurologia? Não, mas tem um pezinho ali. Então, me apresentando rapidamente, eu tenho 20 anos de experiência e por mais de 15 deles eu atuei no mundo corporativo, com empresas, indústrias, atuei muito em segmento automotivo, químico, também relacionado à tecnologia, como vocês, e participei como a parte de desenvolvimento, recursos humanos e a parte de saúde mental, e acompanhei muitos casos, um quase próprio e outros casos de esgotamento de pessoas jovens, pessoas no middle age, pessoas quase se aposentando, mulheres, homens e etc. E aí, depois, então, já faz mais de 3 anos que venho me dedicando ao estudo de neurociência com médicos, como atuei com engenheiros e pessoas ligadas, né, à parte técnica de tecnologia. Eu falo que esse foi o meu maior propulsor para conseguir explicar o comportamento humano realmente de uma forma mais racional, de uma forma mais completa. Então, eu fico muito feliz com isso. E tenho estudado o cérebro, tenho estudado a questão do quanto que a saúde mental se interliga com a saúde física, e nos últimos 3 anos me dedico a projetos de RH, a treinamentos e temas relacionados ao comportamento humano. Fico baseada aqui na cidade de Campinas, São Paulo, e é um prazer, sim, estar com vocês. E agora, sim, sem mais demoras, a Jéssica me ajudará, porque a minha intenção para hoje é que tenhamos um bate-papo. Estamos num excelente número. Vocês têm acesso ao chat, a parte do Q&A de vocês, então não levem dúvidas para casa. Vamos compartilhar aqui muito conhecimento. E o meu maior pedido para vocês é: compartilhem todo o conhecimento que vocês têm, porque esse é um tema que pode ser que aqui eu não traga nenhuma novidade para alguém, porque nós vamos falar de 3 pilares básicos: pirâmide de Maslow, alimentação, movimento e sono. Porém, de tão simples que é, por muitos e muitos anos, nas últimas décadas, com a questão dos avanços da medicina, de tecnologias, da parte farma, às vezes a gente investiu tanto em outros temas mais complexos e que nos dão mais custo ou mais trabalho, e deixamos aquilo que acompanhou a humanidade desde os primórdios de lado. E às vezes os grandes resultados se encontram nos pequenos passos simples do dia a dia, mas que a gente sabe que não é simples manter uma frequência, uma constância em relação às rotinas, seja de alimentação, movimento e sono. Mas aqui a gente vai, eu falo que é uma sessão Back to the Basics, e eu falo que todo mundo tem algo super válido e valioso a compartilhar, que é aquilo que tem dado resultado para você, para sobreviver, para regular o estresse, para cuidar do seu físico e do seu mental. E aqui, então, a minha intenção é deixar o máximo interativo, como vocês podem ver aqui. Sempre, aqui não é uma questão de uma orientação médica ou de uma prescrição, mas sim, são orientações gerais. E, por último, faremos um lembrete do seu EAP, tá joia? Como um benefício auxiliar para te ajudar, às vezes, a equilibrar alguns pratos, quando necessário pedir ajuda de um especialista, porque nesses pilares o programa EAP é um excelente, né, benefício para que você possa contar com ele. A parte dos objetivos vou pular, porque serão os 3 tópicos: alimentação, movimento e sono. Aqui eu inicio com uma frase, talvez muitos não a conheçam. Ela é uma autora, ela escreve livros sobre o grande ecossistema de wellness, de bem-estar, é a Karen Salmasson, e ela diz o seguinte, que comer alimentos saudáveis enche o corpo de energia e nutrientes. Imagine as suas células sorrindo e te agradecendo por você comer realmente o que faz bem para as células. Aqui eu não vou falar de dieta, primeiro, essa palavra aqui não vai existir, nós vamos falar de alimentação. E aqui eu já começo fazendo uma pergunta para a interação e conto com a Jéssica aqui nesse dinamismo. Sendo bem honesto, bem franco, não tem certo, não tem errado. Para você,
quais são os seus desafios ou as barreiras que você encontra para que você consiga manter uma alimentação que para você considere como boa, como o mundo ideal, tá joia? Eu até já posso, eu não quero influenciar, mas enquanto vocês já ali vão digitando, vão colocando, eu já vou compartilhar a minha, né, da minha realidade aqui como uma ser humana normal. Eu não tenho grandes redes de apoio com toda a certeza, trabalho muitas horas por dia, e para mim, o grande desafio é eu conseguir me planejar, em especial no final de semana, no início da semana, para que eu consiga me organizar a depender de como será a minha semana, se eu vou ter viagens envolvidas, se eu terei horários, a depender do fuso com o qual eu vou estar falando, né, diferente, ou como está a minha carga, para que eu possa cuidar de uma alimentação. Eu tenho uma questão de uma restrição, sensibilidade, na verdade, com glúten, então também tenho que evitar isso, mas também não posso deixar com que as outras pessoas da minha casa, né, como não tem esse mesmo ponto, também deixem isso de lado. E tem uma questão que eu sou a carro-chefe ali de pilotar o fogão e o forno. Então, para mim, a principal barreira é eu conseguir planejar no final de semana, no início da semana, toda a minha alimentação, para que eu não caia aí em algumas armadilhas ou não tenha uma alimentação, né, que não seja tão bacana para as minhas necessidades, tá? Nesse meio tempo, já temos algo, Jéssica? Por enquanto não, Cibele. Acho que o pessoal ainda está tímido para responder, mas eu vou compartilhar a minha resposta também, enquanto o pessoal, né, pensa aí quais são os desafios da alimentação. No meu caso, é a rotina. Alimentação, uma boa alimentação, eu acho que ela tem muito a ver, ela está muito relacionada a gente ter uma rotina estruturada, a gente ter uma organização da nossa semana. Quando eu tenho a minha rotina, né, de alimentação organizada, eu consigo já me preparar para essa alimentação saudável durante a semana. E quando essa rotina ela não está legal, é onde a gente acaba recorrendo ao fast food, aquela comida mais rápida, aquilo que a gente tem no armário que acaba sendo, né, de um preparo às vezes mais rápido, mais fácil. Então, esse é o meu grande desafio. Sim, exatamente. Ele vai ao encontro do meu, que é a questão do planejamento, né, a organização, a rotina. Tem vezes que você, a depender, você não vai pensar só em você, mas você tem que pensar na sua logística como um todo. Para quem tem filhos, às vezes se torna um desafio. Eu escuto muitas mães, né, falando dessa questão da alimentação, seja da lancheira, seja, né, do que for. Então, isso daí realmente se torna um desafio. E é importante falar que para cada um, para cada núcleo familiar, o saudável pode ter um significado. A gente não pode Uhum. deixar de lado o prazer, que é a gastronomia, que é a alimentação, né? Porque não pode ser um peso, mas é algo que eu já vou entrar, que é um combustível do nosso corpo, e é um combustível que, diferente de um carro que às vezes você abastece uma, duas vezes na semana, você tem que abastecer por volta de 3 vezes por dia, né? Então, esses intervalos são curtos. Então, realmente a organização é chave. Acho que temos alguma coisa aqui no chat. Chegou sim, Cibele. Nós temos o Cláudio, ele falou que fazer as escolhas certas, usando alimentos mais saudáveis. Então, esse é o desafio. E a Juliana, ela trouxe um outro desafio, um pouquinho diferente, né? Que o marido dela é celíaco e ela é parcialmente vegetariana. Então, são dois tipos de comidas completamente diferentes. E isso realmente, Juliana, é um grande desafio, né? Deixa complicado. Tem uma questão de tempo de preparo, que é um pouquinho, né, maior, é diferente. E aí eles não planejam muito a semana e acabam pedindo muito delivery, que é um pouquinho também do que eu acabei respondendo, né? Sem a rotina ali, sem o planejamento, não tem jeito. O fast food ele sempre acaba entrando em jogo. Sim, exatamente. Com certeza, aqui a gente, seja a parte de comida, né? Você pedindo a comida, isso não é um problema, está aqui para nos servir. É que, obviamente, quando a gente pensa no todo, pode ser que a gente pague um custo maior por isso, ou que a gente não saiba toda a procedência, né? Do como é feito, ainda mais para quem tem sensibilidades ou restrições, né? Isso daí é um pontinho de complexidade a mais para você contar aí com provedores, né, que te ajudem nisso. E realmente, talvez a gente nas mídias sociais, eu sempre falo que tudo é uma faca de dois gumes. A toda a parte da internet, que é um grande portal nas nossas mãos para a gente ter informações ou informações de qualidade, a velocidade, o acesso é muito bom, mas a gente encontra também muita coisa que pode não ser verdade, ou o quanto que a gente pode questionar isso. Então, às vezes, a gente escuta
de influenciadores, adolescentes que muitas vezes, né, ainda não tem toda a parte da conexão neural formada e acredita naquilo que ele segue, com aquilo que ele se identifica e acredita piamente. Às vezes a gente percebe que muitos vão vender uma receita mágica para sua alimentação, vão vender algo muito rápido ou com um custo acessível, mas você tem que questionar. E tem que questionar aqui é uma questão de autoconhecimento. O que para você é uma rotina de alimentação sustentável, de saudável. E aquilo que é saudável, você precisa ter certa frequência. Né? Na alimentação, é a questão da frequência da disciplina é muito maior do que somente o impacto para se iniciar. Mas a grande prova de fogo é essa constância. Então, aqui você tem que pensar que para você a alimentação, o seu mundo ideal é algo que você consiga dar conta, que seja sustentável para você, que funcione a depender, né, das suas restrições ou necessidades. Tem pessoas que têm necessidades por algumas vitaminas, que pode se incorporar na alimentação, ou algumas restrições, como nós já falamos, seja por parte, né, hoje de diabetes, de uma dieta celíaca, da parte de toda a intolerância à lactose, ou à proteína do ovo e etc. Aqui, eu coloquei em parênteses, mas é a verdade, tem que ser prático, simples, algo que caiba no seu bolso, algo que caiba na sua rotina, e que deve e pode ser agradável. Porque um dos principais prazeres que o ser humano tem, em outras palavras, até os animais têm isso a gente percebe claramente, quem tem um pet em casa, é o prazer de comer algo que você goste. E assim, como que eu posso dosar isso, né? Toda a parte de restrições, não, eu não vou comer um grãozinho sequer de chocolate. Não, não é isso, mas a questão da quantidade, isso interfere e muito. Então, a questão do autocontrole, ela, obviamente, ela tem que entrar, mas também lembre-se que a alimentação, em certas doses, ela tem que ser algo prazeroso para você, para o seu núcleo familiar, para os seus amigos, quando você vai formar um evento e etc. Então, isso é muito importante. E aí, para a gente fechar esse primeiro bloco da questão da alimentação, e eu conto também no chat com a ajuda de vocês para dicas do que tem ajudado e muito vocês, ou até mesmo dicas de podcasts, de livros, de canais que vocês têm visto e ouvido que sobre alimentação tem ajudado vocês também. Obviamente é um recado super básico da composição, principalmente para o, né, para o mundo ocidental. Eu sei que aqui temos pessoas provavelmente de Portugal e do Brasil, mas para a parte ocidental, que a nossa dieta, ela sim, está baseada na parte de fibras, então verduras, saladas, a parte, né, de frutas e etc. Toda a parte também do carboidrato, que nós não podemos dispensar o carboidrato na nossa alimentação, ele também sim tem sua importância, e você pode fazer as escolhas, talvez, dos melhores tipos de carboidrato para você. E a fonte de proteína, né, que também é muito importante. Então, esse tripé, que obviamente é a base de muitos dos nutricionistas a trabalharem com, né, com vocês, com quem procura, a questão da parte de fibras, carboidratos e proteínas, tá joia? E aqui, além de tudo isso, lembre-se, aquela boa e velha, né, de prato colorido, isso daí conta, sim, mas obviamente aquilo que cabe dentro de toda a sua rotina, consumir gorduras saudáveis e, obviamente, lembrar que o nosso corpo precisa, a base dele é água, então hidratar realmente é fundamental. Às vezes a gente se preocupa tanto com a alimentação, mas nós somos péssimos em beber água e ingerir líquidos ao longo do dia. E, obviamente, aqui não é nenhuma novidade, mas é muito válido esse reforço, o que nós podemos e devemos evitar tudo aquilo que é muito ultraprocessado, aqueles snacks totalmente açucarados ou com açúcares ocultos, com a questão talvez do carboidrato aí envolvido, com um tipo de carboidrato, gorduras saturadas e gorduras trans, cafeína em excesso e, obviamente, o consumo de álcool e de outras substâncias que não agregam para a nossa saúde. E aí, para final aqui para vocês, um resumão da parte da alimentação que nós já falamos. Isso ajuda muito, por mais que às vezes a gente já tem tantos controles, né? Seja na carreira ou na vida, com as contas de casa ou dentro do seu trabalho, mas criar um plano de refeição semanal, isso ajuda nessa parte de você se planejar melhor e tentar seguir com a disciplina e a constância aquilo que você deseja. Obter produtos, obviamente, da melhor qualidade, então buscar dentro do melhor custo-benefício que tem melhor qualidade. A parte de tentar o máximo que possível fazer trocas inteligentes ou eliminar as tentações que não fazem bem para a sua saúde. E aqui planejar com antecedência ou pensar muito bem quais são os seus provedores, quais são os restaurantes que você conta para te poupar com tempo, para saber qual é a procedência e para que você possa tentar equilibrar suas refeições, sim. Tá joia?
Aqui, Cibele, nós fecharmos essa parte de alimentação, temos dúvidas, perguntas e comentários? nós temos um comentário muito bacana da Carla Feitosa. Acho que é uma dica, né? É algo que tem dado certo para Carla e que ela compartilhou com a gente. Que para ela, então, o que ela tem feito? Ela faz marmitas. Então, ela cozinha uma vez por semana ou a cada 15 dias. Ela prepara vários cardápios, então vai variando ali os preparos, né? As refeições. Ela vai sempre intercalando, não repetindo, né? Para que seja sempre uma variedade. E ela até comentou que antes ela não gostava de comer, ela já não gostava de comer fora de casa. E agora ela virou uma marmiteira profissional e está, né, fazendo muitos congelados, né? Tá fazendo então congelando boa parte aí desses preparos, dessas marmitinhas, e é assim que ela tem se organizado. Excelente. Eu também tenho colegas que conseguem fazer isso para a semana inteira. E tem um dia de dedicação, como acho que acredito que a Carla também, né? Ou quase um dia, mas isso na soma do restante da semana poupa muito tempo, energia, a parte das escolhas. Isso é excelente. Muito bem, Carla, muito bom. Ainda chegarei. Eu faço um cenário de 2, 3 dias, né? E depois ainda faço no meio da semana, mas ainda chegarei no semanal também. Alguém tem mais alguma dica, comentário ou pergunta em relação ao eixo pilar da alimentação? Mesmo se alguém tiver, fique à vontade para continuar colocando. E aqui vai ter, tudo está conectado, né? E olha que interessante, a frase também, ele é um outro especialista, talvez aqui no Brasil nós não o conheçamos muito, a parte do Jack LaLanne, que é o especialista também em toda a área fitness e nutrição, e ele faz uma comparação que eu achei sensacional. Aqui eu achei válido colocar com vocês. Ele fala que o exercício é rei, a nutrição é a rainha. E se juntarmos os dois, temos um reino. Ou seja, tudo que é isolado não é totalmente sustentável ou válido. Aqui eu vou fazer um parênteses para também dar essa correlação de como que tudo se conecta. Tem um estudo feito por um doutor brasileiro, ele é um orgulho porque ele participa do governo do Reino Unido e ele é um médico responsável pela parte de depressões de difícil tratamento. Ele é o doutor Juruena, tem até vários materiais dele no YouTube ou em outros canais. Ele não é tão das mídias sociais, mas ele é um doutor muito técnico e ele promoveu um estudo no Reino Unido recente com uma parte da população que foi diagnosticada com depressões de difícil tratamento. E aqui, o que que eles fizeram? Eles testaram toda a parte de óbvio, diversos fármacos com um grupo e eles separaram alguns grupos onde eles trataram somente com fármacos, os remédios. E testaram outro grupo somente com terapias e com parte de mudanças no hábito da pessoa, e um grupo com as duas intercorrências, com a parte do fármaco e com a parte da terapia. E pasmem, quais foram os melhores resultados? Obviamente, para surpresa zero das pessoas, aquele que juntava a questão do fármaco e a questão da terapia. Só que o segundo que melhor deu resultado em depressões de difícil tratamento foram a questão das terapias isoladas que promove a mudança de hábito na pessoa, seja ressignificar vários temas da vida, seja melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida por meio, né, de esportes, de hobbies, etc., e uma gama de tratativa. E por último, ficou somente aquela pessoa que só se tratava com o fármaco. O fármaco tem uma ação hoje na medicina de hoje, 2025, é algo excelente. Porém, olha aqui, quando a gente tem a combinação, é o melhor cenário, igual quando fala aqui, quando nós juntamos nutrição, exercícios e já a questão do sono. E, obviamente, que o segundo resultado, que foi o que surpreendeu a todos, que mudanças nos hábitos, daquilo que é o básico do ser humano, tem um poder maior do que muitas das vezes medicações de forma isolada. Então, aqui, às vezes a gente despreza tanto ou a gente acha que é algo tão simples, mas vejam os efeitos que isso traz. E aqui, quando a gente consegue combinar tudo esse tripé, que não é nada fácil, mas quando a gente consegue ter o mínimo de equilíbrio, isso pode ajudar e muito a nós chegarmos ao quê? Qual que é o nosso maior objetivo? Envelhecer bem, é alcançar a longevidade, né? Envelhecer com saúde, seja física e mental e emocional, para termos aí uma vida de qualidade. E aqui eu já faço, não precisam responder, tá? Aqui na ideia não é expor ninguém, mas reflitam com você, pensem nisso. Se você trabalha quando você está no escritório, ou se você é 100% remoto, ou quando você está em casa, ou até mesmo no final de semana, porque tem pessoas que falam que o problema é de segunda a sexta. Mas, e no final de semana, quanto que você passa do seu dia
sentado. E aí, o porquê que eu pergunto isso? Porque a gente tem um quadro de risco em relação ao perigo do sedentarismo, o perigo do corporativismo, né, que todos nós passamos, e da questão do quanto que o movimento no dia a dia se torna importante e a média de pessoas que trabalham em organizações, em empresas, é em torno aí de quase 12 horas por dia, não somente no trabalho, pensando no tempo que você passa à noite no sofá, pensando, né, no tempo que às vezes você está no carro, se deslocando, então tudo isso conta e nós chegamos a essa média de um adulto a em torno de 12 horas por dia, e que tudo isso se torna um risco muito elevado para doenças cardiovasculares e outros tipos de doença. Tanto que aqui tem um estudo da Clínica Mayo de Cardiologia que fala que pessoas que passam acima de 12 horas do dia sentadas de uma forma sem se exercitar, sem se movimentar, a chance de ter problemas cardíacos é tão grande quanto, por exemplo, daquilo que eles enquadram em pessoas que têm a questão, que são o hábito de fumar. Então, para vocês verem a comparação e a seriedade, e às vezes é um risco velado, que muitos não falam, não trazem, ou que pessoas às vezes não ligam para isso. Aqui fica uma ferramenta adicional, é somente uma calculadora para te ajudar, caso você queira ter uma noção do quanto que você passa do seu tempo sentado. Ela está em inglês. Eu não sei se a depender do seu celular ou computador, se você consegue usar o conversor, caso você, né, não entenda a questão do idioma, mas fica aqui a dica para vocês, e se precisar, ao final eu volto nela, se alguém quiser aqui abrir o aplicativo, tá bom? E aí, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que às vezes a gente pensa assim, eu só vou vencer o sedentarismo quando eu estou praticando atividades físicas. Ok, isso é o melhor, porque nós estamos ali movimentando todo o nosso corpo, nós estamos, às vezes, desafiando limites, aumentando cargas, a depender do tipo de atividade física no qual você faz. Eu estou trabalhando para manter uma melhor sustentação da minha coluna, das minhas pernas, que isso é essencial quando eu envelhecer. Mas a boa notícia é que tem uma expressão que usamos no inglês que é o NEAT, que é tudo aquilo que fala Non-Exercise Activity Thermogenesis, que ao longo do dia, tudo aquilo que eu faço andando. Quem está no escritório, né, antigamente, quando eu saio da minha cadeira e vou lá na impressora buscar uma impressão, quando eu vou até o cafezinho, quando eu vou ao toalete, quando eu vou até o estacionamento, tudo aquilo que eu faço quando eu levanto e vou até a mesa de alguém que eu preciso conversar ao invés de mandar um chat, ou dentro de casa, se eu uso a hora dos intervalos do almoço para levantar da minha cadeira, para me alongar, se eu às vezes faço algumas trocas inteligentes, tudo isso conta como atividade onde eu estou colocando meu corpo em movimento. Isso que é o mais importante, para que o sangue possa circular melhor, para que possa, né, ter tô com o fluxo sanguíneo em movimento de uma forma frequente, constante e potencializada. Muitas dessas disease, né, no inglês, muitos desses riscos, eles são minimizados. Então, essa é a boa notícia que temos para nós que trabalhamos, seja no computador, seja em escritórios ou em atividade que, né, precisamos ficar mais parados, em relação à questão de estarmos em movimento. E aqui eu separei 8 dicas, e eu também quero contar com vocês, que é como se fossem esses snacks de movimentos, essas pequenas coisas que fazemos no dia a dia e que ao final tudo conta. Eu quero contar também com vocês, se vocês fazem algo diferente disso ou algo além disso, que tenha ajudado vocês a se colocar em movimento. Tudo aqui é muito básico, acho que nenhum vai ser novidade para ninguém, mas talvez nós, pelo comodismo, às vezes pela questão do nosso modo automático, ou pela falta de tempo, deixamos de fazer na maioria das vezes. Então, a primeira é a questão, como eu já falei, tentar se levantar sempre que você puder. E também tem aquelas pessoas que gostam de falar ao telefone andando dentro de casa, ou onde estiver, se isso não interfere na política de segurança da empresa na qual você está, em especial quem trabalha em indústrias, eu sei que muitas têm restrições de falar, né, e andar, mas ou se você atende reuniões que demoram muito e você quiser se colocar parte delas de pé, isso daqui é um ótimo conselho. Também fazer a troca de escadas pelo elevador. Eu sei que isso não é fácil, a depender da quantidade de andares, mas eu tenho me forçado a isso. Aqui eu já faço a minha, né? Eu preciso até às vezes usar isso como um fator motivador para eu continuar fazendo. Eu costumo ir a um supermercado aqui próximo à minha casa, que ele tem o subsolo, então você precisa subir 2 níveis de elevador, ou uma rampa de acesso, ou 2 lances de escada.
E aí, quando eu chego, como eu estou sem sacolas ainda, eu subo nas escadas e acredite, elas puxam bem. Na academia que eu vou também é um andar superior, ao invés de ir com elevador, eu vou de escada. Aqui eu moro em um andar relativamente baixo. Eu moro num apartamento, quarto andar. Não é a maioria das vezes, mas sempre que eu posso, eu também tento ir com as escadas. E eu puxo a minha cachorrinha que eu tenho para sempre cuidar dos passeios dela na hora do almoço e no final da tarde para também me puxar a andar quando eu não consigo, né, fazer exercícios aí de maior impacto. Então, essas são algumas dicas aqui em relação à escada. Depois, sair para um passeio livre, ao ar livre, tomar um ar, sair quem tem pet, né, aproveitar os intervalos que tem para aproveitar e caminhar junto. Falar com um colega quando está no escritório, ao invés de lhe mandar um chat ou um e-mail. Mudar a posição sentada de tempos em tempos, especialmente quem fica de perna cruzada, que isso, né, interfere em um lado das pernas para a questão da circulação, de prender a circulação. Aqui, não me matem, mas talvez estacionar na parte mais afastada do estacionamento, seja do shopping, mercado ou do escritório, para tentar ir andando um pouco mais. Criar grupos de movimento no trabalho e na família. Eu não sei se aqui na Globant se vocês têm algumas ações, tem muitas empresas que partiram para formar grupos de corrida e etc. E definir tempos em tempos, momentos para alongar o corpo ao longo do dia. Meu marido, ele é engenheiro. Por muito tempo, quando ele trabalhava na parte da indústria, ele tinha um post-it no computador dele, num dos monitores dele, escrito postura, porque a coluna dele, ele tinha uma questão, né, postural, e ele falava, o que os olhos não veem, às vezes a gente se esquece. Então, ele ficava lá de tempos em tempos olhando para o post-it para lembrar de ficar com a postura ok. Eu acho isso ótimo. Então, cada um cria o seu, né, a sua forma de melhor se colocar em movimento, cuidar da sua coluna e para que possa, né, evitar o máximo o sedentarismo. E aqui eu não sei se vocês também têm dicas a compartilhar para essa questão de movimento, mas caso vocês também tenham programas dentro da empresa ou se já tiveram no passado de aquela parte de alongamentos, da parte, né, ligada à saúde do trabalho, de fazer alguns exercícios ao longo do dia e que às vezes a gente deixava passando. Lembrem-se deles, valorizem eles, ou se vocês não têm essa iniciativa frequente, façam nas suas casas, com segurança, momentos para alongar. Talvez você sabe mais onde você sente dores, no português bem claro do Brasil. Eu não sei se em Portugal usam essa mesma expressão, onde o calo aperta, né? Se é na cervical, se é na questão da lombar, se é em outros, né, na parte dos braços, mas façam alongamentos ao longo do dia, tá joia? E aqui, antes de partirmos para o pilar do sono, eu volto com vocês, quero ler e escutar de vocês o que vocês fazem para tentar driblar e vencer a questão do sedentarismo, tanto ao longo da semana, mas também aos finais de semana. Bom, Cibele, aqui no nosso chat nós tivemos uma Glober que compartilhou um número bastante, vamos dizer assim, alto, né? Ela até colocou uma carinha de espanto, que pelo jeito, na hora que nós estávamos falando, né, que você apresentou sobre aquela quantidade de horas que a gente fica sentada, ela colocou aqui 11 horas e meia. Então, é uma Glober que ela precisa realmente parar, pensar um pouquinho, né, nas ações, nas atividades, para se movimentar mais durante o dia, né? Eu tenho algo a compartilhar também, né? Não vou fazer pelo chat, eu já vou falar aqui diretamente. Eu troquei também alguns hábitos, como por exemplo, muito que você falou, eu fui me identificando igual o passeio com o cachorro, né, com o pet. Eu tenho uma cachorrinha que eu sempre, né, dou uma volta com ela, seja no final do dia, ou seja, né, no período da manhã. E a escada. Hoje, onde eu estou residindo, não tem elevador, né? Então, eu sou realmente forçada a utilizar as escadas para subir até o terceiro andar, mas isso ajuda bastante. A gente já percebe que é uma forma da gente se movimentar e tirar um pouquinho daquela inércia, né, do todo dia, de ficar ali só na frente do computador. E aí, a Rosana, ela trouxe também, né, bora criar o grupo de corrida da Globant. Então, quem sabe, né, Rosana, a gente não consegue aí depois, né, futuramente, agitar o pessoal
para criar esse grupo aí e se movimentar. A Juliana, ela trouxe que ela passeia com a cachorra dela também, brinca com ela dentro de casa, né? Ela para almoçar 1 hora longe do computador, não fazer duas coisas ao mesmo tempo, sempre que possível, né? A Júlia, ela também coloca que ela leva o cachorro, então essa dica do pet é o que está ganhando aqui, né? Então, intervalo de reunião, ela para brincar, correr com ele, leva ele para passear no horário do almoço. Então, é uma forma também que ela fala de fazer uma caminhada. Sim, excelente. E além do pet, tem a questão de quem tem filhos. Eu sei que o cansaço é grande, mas às vezes também é uma forma de fazer. No condomínio de prédios que eu moro, tem uma quadra de futebol e tem muitas crianças na faixa aqui dos seus 7, 9 anos de idade. É a maior faixa etária das crianças. E eu vejo que o final do dia tem muitos pais com roupa social na quadra de futebol com os filhos, até com sapato, brincando e correndo. Acho que para queimar a energia do filho e também para ele se colocar um pouco em movimento. Eu achei o máximo isso. Eles nem se trocaram e já estão ali, né? E estão ali tendo tempo com os filhos e também já aproveitando aí, fazendo um pouco aí de exercício. É aquela velha história, né? Quando a gente tem um objetivo ou quando a gente faz de forma consciente sair do danoso modo automático, acho que a gente só tem a ganhar. E percebe que, às vezes, pequenos momentos no dia a dia é melhor do que zero, tá? Então, acho que a gente talvez tenha que pensar nisso. Obviamente, aquela perfeição de rede social que vai lá e faz 2 vezes exercício por dia, uma é cardio e outra é musculação, ou é, né, outro esporte, etc. Isso talvez a gente não consiga, a depender da nossa realidade, mas sempre lembrar, 10 minutos é melhor que zero, né? 15 é melhor que 5, e por aí a gente vai indo e vai criando essa mentalidade daquilo que faz sentido com a nossa rotina. Mas isso também não pode ser desculpa para não fazer nada, tá? Então, excelente. Temos mais alguma coisa antes de avançarmos para o último pilar? Não, Cibele, podemos prosseguir. Perfeito. Aqui nós vamos entrar no pilar do sono. Talvez seja o mais polêmico ou o sonho de consumo da maioria dos adultos, a depender da fase de vida na qual está. E aqui eu já começo falando, tem essa frase do Gandhi que está aí na tela, mas eu começo falando o que eu aprendi, que eu tive na aula de neuro com um médico excelente. Inclusive, ele tem um canal dele que ele passou a divulgar alguns estudos no Instagram. Eu já coloco no chat também o canal dele, é o Leandro, doutor Leandro. Ele fica baseado em Brasília, ele é professor universitário e atua também na parte de neurologia. E ele falou assim, pessoal, a gente sabe muito desse tripé, alimentação, movimentação e sono. Mas vamos pensar que você na vida tivesse a escolha de somente ter um deles para ajudar e para, né, somente um deles que você vai poder priorizar. E pensando na sua saúde física e mental, qual deles você considera o mais efetivo se você tivesse que abrir mão de dois? Obviamente que todo mundo ali se questionou, porque para nós todos são importantes. Lembrando, o nosso corpo é uma máquina que precisa de entrada de energia, porque todo tempo nós estamos tirando energia naquilo, né, que nós falamos, pensamos, nos estressamos, entre outras coisas. Essa troca aí é do processo biológico. Aqui não é nada de energia mística, mas é o processo biológico mesmo de entrada e saída de energia. E aí, ao final, ele falou, cientificamente, o sono, ele é o que tem melhor e mais rápido efeito reparador, restaurador das suas células, da sua imunidade, de toda a sua parte dos seus órgãos, do físico, de toda a parte da conexão neural, do descanso que dá, que é necessário para as células e toda a parte dos neurônios estarem bem no dia seguinte. O sono, ele é o que tem maior impacto. E a curto prazo, quando você não tem, ou você tem privação de sono, ou privação da qualidade do seu sono, é o mais rápido para o seu corpo começar a dar sintomas que alguma coisa não vai bem. Então, aqui eu trato com muito carinho, e eu gosto de falar e trazer esse tema, porque às vezes nós, seres humanos, temos a incrível capacidade, como talvez super-homem ou mulher maravilha, de levar e se acostumar com uma rotina empobrecida, seja da alimentação, do sono, do movimento, e que isso vai minando gota a gota, né? Vai trazendo aquele estresse crônico, e uma hora aí vem a gota final, a grande gota que pode trazer um esgotamento, que pode trazer um efeito colateral físico, pode trazer aí um momento que você tem que interromper tudo que você está fazendo para cuidar de realmente um problema maior.
Então, obviamente que a gente sabe dos desafios da vida adulta, a gente sabe, né, que talvez na nossa rotina a gente não consiga seguir o quanto gostaria, mas é aquele círculo da parte do controle. Tem coisas que estão no nosso controle e que aí nós nos autossabotamos e deixamos de fazer, e tem coisas que excedem o nosso controle. E aí fica a pergunta aqui, fica à vontade se alguém quiser colocar um palpite no chat, quantas horas de sono é que os adultos necessitam ou se torna saudável por noite? Obviamente, o menos faz mal, mas o a mais, pasmem, também faz mal para o nosso corpo também, tá? Então, aqui, fique à vontade, mas eu já vou revelar aqui. Aqui tem um número, eu não gosto de um número fixo, eu gosto de trabalhar por range. E um range científico é de 6 a 8 horas, e obviamente no meio nós temos a 7, de pelo menos 7 horas de sono, mas de 6 a 8 é o ideal para um adulto, dentro de uma condição normal, se não tenha nenhum tipo de distúrbio do sono, que aí são doenças específicas da questão do sono, que isso é um capítulo à parte, ou se não tem nenhuma questão aí física para recuperação, mas a média de 6 a 8 horas por noite. Só que somente a quantidade não resolve, e aí sim que vem um desafio maior, que é a qualidade do nosso sono. Aqui é aquilo que eu já falei na nossa introdução, o porquê que o sono ele é tão importante, porque realmente coopera para o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro, das nossas emoções e sentimentos, conexões neurais do nosso cognitivo também, regulação e, por consequência, podemos reduzir níveis de estresse, a questão de regulação hormonal e também da nossa imunidade, melhores relações interpessoais, porque com melhor humor, melhor emocional, eu me relaciono melhor, eu acredito e eu executo melhor o meu potencial, a minha produtividade e, como uma consequência, um pacotão de tudo, uma melhor qualidade de vida. E aí, talvez seria importante a gente entender o ciclo do sono, não que isso seja o core dessa parte, mas é importante a gente entender os ciclos e as fases do sono para entender o que se passa no nosso corpo. Então, as duas primeiras fases, elas são muito rápidas, e uma delas é praticamente somente uma fase de transição. Enquanto eu estou acordado, passo por aquela sonolência até eu dormir. E um grande efeito biológico que acontece aqui são movimentos rápidos nos olhos, a parte interna, obviamente. Tudo é mais leve e você percebe que seu corpo começa a relaxar. E aí já vem a fase, né, a segunda fase, que é o sono leve. Seu corpo vai começando a relaxar mais profundamente, há uma redução tanto nos batimentos cardíacos como também na temperatura corporal. E aí essa parte ajuda, é o corpo em stand-by, para começar a prepará-lo a parte da restauração, da reparação aí dos órgãos, da parte neural, da parte das células e etc. Aí a gente tem uma terceira fase com maior duração, que é o sono profundo. Isso varia muito de pessoas para pessoas. Depois, quem quiser, fique à vontade para buscar informações de qualidade, se você quiser entender mais a fundo cada ciclo. Tem, inclusive, estudos que tentam trabalhar o ciclo completo e você achar esse range de horas e de tempo para você não interromper e acordar no meio de uma dessas fases que não seja a fase final. Enfim, tem N estudos que aí eu até posso colocar um que eu recomendo, é um dos Estados Unidos, eu coloco também aqui ao final para vocês. Mas no sono profundo, realmente é um sono reparador, é o mais reparador tanto dos órgãos como das células, e aí é um período maior, em torno de 90 minutos, que dura esse ciclo, e aí tudo isso serve para regenerar, igual eu falei lá no início, todo o nosso corpo e cérebro. E aí que vem para aquele tão famoso sono REM, que tem pessoas que não entendem o significado dele e tem pessoas que falam de uma forma muito incorreta sobre isso nas redes sociais. Ele é a fase final, ele não dura muito, mas aqui os olhos começam internamente a se mover rapidamente, o cérebro está extremamente ativo, e aqui eles falam que essa fase ela é extremamente importante e saudável para recuperar e trabalhar na nossa memória, na nossa capacidade cognitiva, em especial para crianças e adolescentes, que o córtex pré-frontal ainda está terminando de se formar nas conexões neurais. Essa fase é importantíssima para deixar todo esse processo de desenvolvimento ainda mais saudável. E também volta a ter o aumento do ritmo cardíaco e respiratório. Por alguns instantes, o corpo entra numa certa paralisia que você não consegue ter o controle dele. E aqui também podem ocorrer os TANs,
os tão que são, às vezes, polêmicos ou não, os sonhos. Pessoas que sonham, pessoas que falam que não sonham, mas que aqui, às vezes, a gente não tem o efeito da memória, mas que essa parte, muitos acontecem aqui, a parte dos sonhos, tá joia? Então, se alguém quiser complementar, se alguém tem interesse, que estuda também esse tema, quiser trazer mais alguma informação, ou algum portal, se a pessoa se interessa por isso, ou se usa aplicativos ou dispositivos para poder aí analisar o seu sono, fica à vontade para compartilhar aqui conosco, tá joia? E aí, Sibeli, antes, diga, ai, claro? perdão, antes da gente seguir, chegou uma pergunta bastante pertinente, acho, falando sobre o ciclo do sono. Tem um Glober perguntando sobre as 7 horas de sono. Elas seriam ininterruptas? Pois esse Glober, ele tem episódios de insônia ao longo da noite, o que acaba prejudicando o descanso. Então, você consegue falar um pouquinho sobre essa questão, né, do período, da insônia, né? Olha, o mundo ideal, tá joia? O mundo ideal é que fosse, que seria ininterrupta. Tem pessoas que toda noite não somente por questões de insônia, mas por questões fisiológicas acordam para ir ao banheiro. Tem pessoas que exercem o papel de cuidadores, seja de filhos, o momento, né, da maternidade, da paternidade, quando tudo, um bebê, um recém-nascido, tudo muito picadinho, depois vai espaçando mais, mas depois, por questões de preocupação, a questão da noite ela é interrompida. Tem pessoas que têm a questão da apneia, tem pessoas que têm a questão que é o estresse, a preocupação em fases, em momentos, o deixam acordado, e tem pessoas que são cuidadores também, porém, de adultos ou de idosos, momentos onde seja por uma semana sequer isso já nos afeta, ou seja, por um tempo constante. Se a pessoa ela tem algumas questões ou episódios de insônia onde ela não consegue voltar a dormir de uma forma rápida, ou que ela não está se encontrando e que realmente ela precisa buscar uma ajuda, eu recomendo com que busque um especialista para que possa contribuir para essa qualidade, porque se a gente passa um período, um intervalo grande acordado no meio da noite e volta a dormir, essa questão, esse sono, ele se quebra, tá? Isso a gente costuma trabalhar muito quando a gente fala em indústrias que rodam por turnos. Eu não sei, né, se alguém aqui tem algum tipo de horário diferente ou o horário que é intercalado, às vezes por projeto ou às vezes em alguns pontos, mas isso também se torna um desafio a mais de como que eu posso tentar educar e regular o meu sono para tentar me ajudar quando eu tenho que dormir em períodos distintos também, tá joia? E, obviamente, que aqui, como nós não conhecemos, eu não sou a especialista do lado médico para isso eu consigo trazer e compartilhar com você. Não sei se foi útil, né? Mas essa é a minha recomendação. Tanto que aqui, vocês perceberão já já que a gente vai chegar ao final e fala sobre isso. Se você percebe que isso está atrapalhando a sua produtividade, a sua saúde física e mental, isso é um sinal, uma luz amarela barra vermelha, para que você possa tentar buscar um tipo de apoio, suporte ou investigar o que pode estar acontecendo, tá? Aqui não sei se temos mais perguntas ou comentários antes de seguirmos nesse slide. Sibeli, perguntas não, mas temos um comentário bacana, né? De novo, mais uma dica compartilhada. A Juliana, ela falou que ela usa o Apple Watch mesmo em algumas noites para poder acompanhar, né? Ter esse monitoramento das fases do sono. Exato, que ele até fala, né? Quanto tempo que foi em sono mais profundo ou não. Isso, então, é excelente para pessoas que gostam, que são ligadas, né, a essa parte de tecnologia e aplicativos para monitorar o sono também. Excelente. E aí, pessoal, dentro da nossa boa e velha vida adulta de um cidadão normal aqui, o que será que pode nos roubar, seja a qualidade ou quantidade de horas? Primeiro deles que está eu acredito que está no alcance da maioria. Você controlar o seu ambiente, o ambiente físico mesmo. Se você prefere adormecer na sala ou no quarto, se você percebe que te deixa mais agitado quando está com uma iluminação, né, mais potente, ou a questão de barulho, questão de tela, começa aquele bendito círculo da sua influência, do seu controle, a você tentar modificar, fazer pequenos ajustes para melhorar o ambiente seu para dormir. Aqui eu faço um parênteses rapidamente, porque tem pessoas que têm o oposto, que não conseguem dormir num ambiente quieto, naquele ambiente escuro que às vezes os médicos recomendam. Tem um estudo que eu vi numa clínica americana muito bom, que falou, se você é dessa pessoa, coloca uma TV, não tem problema, tenta regular o brilho, se você consegue no seu aparelho, regular o volume, coloca um timer, e faz isso. O importante é você pegar no sono e dormir, né? Se isso te tira, porque tem pessoas que falam, eu não consigo ficar no escuro total, sem silêncio,
Isso me tira mais o sono do que se eu estivesse, às vezes, né, num ambiente aí barulhento. Então, faça isso se isso, né, te faz bem. Aqui eu não quero causar discórdias, eu não quero ser pivô de nada, mas tem questão que perturbação por parte do companheiro, seja na questão, né, de barulho, se a pessoa ela tem uma questão de apneia, se ela tem uma questão de dificuldade de respiração, ou se trabalham em horários diferentes e às vezes acorda muito antes ou dorme muito depois. Então, nesse sentido, isso pode ser aí um fator complicador. Quando você se torna, né, pai, mãe, cuidador, você interrompe o seu sono no período da noite, isso é algo que te descompensa e que às vezes você vai ter que achar o seu ponto de equilíbrio ou alternativas para recuperar ou tentar minimizar os impactos disso no seu dia a dia. Fases da vida, quando a gente passa por mudanças, sejam mudanças hormonais, sejam mudanças realmente, ó, eu vou mudar de horário de trabalho, eu estou começando num cargo novo, às vezes tenho, ou estou num projeto que eu tenho que trabalhar mais horas, e isso acaba, né, me tirando um pouco da minha rotina. Quando temos problemas e questões com saúde física, mental, perturbações do sono, telas, né, aqui para o pessoal de Portugal, os ecrãs, estilo de vida, trabalho, como eu falei, quem trabalha por turnos diferentes, turnos de revezamento, o que hoje é o maior fator da questão da privação do sono, estresse e preocupação, e acontecimentos da vida. Então, quando alguém passa por uma situação mais traumática, ou quando alguém recebeu uma má notícia, quando alguém está passando por uma situação, ou que fez uma mudança e passa por diferenças de fuso horário, tudo isso pode aí ser um fator complicador da nossa tanquista saúde do sono, tá joia? Então, aqui são eventos da vida, não temos como fugir de todos eles, mas temos como ir modulando e tentar adequar e não desistir da qualidade de vida e não se acostumar com questões, né, que podem aí empobrecer e sugar e drenar a nossa energia por uma questão de uma má qualidade do sono. E aqui são 10 dicas muito, muito simples, que talvez não sejam, mais uma vez, não serão novidades para vocês, e que eu conto com as dicas de vocês, da vida real, daquilo que vocês fazem, para tentar ajudar ou minimizar os impactos quando vocês passam por privações de sono. Então, aqui tem um fator biológico, que é tentar ao máximo incorporar a luz matinal para fazer com que o seu corpo já vá despertando ou você se torne mais desperto de uma forma mais rápida pela manhã. E aqui eu faço o convite a vocês pensarem, isso é autoconhecimento. Se vocês são pessoas mais matutinas, aquelas pessoas que são mais do final da manhã ou início da tarde, ou aquelas pessoas mais do final da tarde, ou até mesmo pessoas noturnas, que naturalmente vocês têm seus picos naturais de energia. E se você não é uma pessoa matutina, essa primeira dica ela ajuda muito. Por quê? Logo pela manhã, a melatonina que nós incorporamos e ela aumenta à noite pela questão ocular, por isso que falam para termos ambientes mais escuros, ela é gerada e durante o dia o cortisol pelas glândulas suprarrenais, ele também é jogado dentro do nosso organismo. E quando nós passamos por estresse, é esse mesmo cortisol, que em altas doses nos afeta negativamente. Mas, em certas doses, nós precisamos dele todos os dias para estarmos acordados. Então, a questão de você cooperar com a luz solar, com uma luz ao longo, né, quando você está acordando, isso pode te ajudar a se sentir mais disposto pela manhã. Depois disso, tentar ter a sua rotina, igual um bebê, regular dos horários de sono. A parte, se possível, desligar ou se afastar das telas, praticar a rotina calmante na hora de deitar e cada um encontra a sua, o que é bom para você. Se você é aquela pessoa que adormece, às vezes, na sala, porque o sofá é maravilhoso e depois vai para o quarto, ou se você prefere dormir no quarto e tem todo um ambiente preparado para isso. Então, isso daqui, e você criar um ambiente propício do sono, isso é individual, é de cada um. E aqui também, tentar dormir o máximo confortavelmente, parar de se alimentar pelo menos 2 horas antes de dormir, porque senão o estômago está em alta energia, com alto fluxo de sangue, e isso ajuda o seu corpo a desacelerar. Também, se você não tem o costume, dosar os horários que você faz exercício físico para não interferir na sua rotina de sono. Evitar, no período tarde e noite, cafeína e estimulantes. Fazer algum exercício suave, respiração, meditação, para aquelas pessoas que têm esse interesse, que gostam do tema. E, se possível, ir para a cama cansado, para não ficar naquele momento de tédio, ou ficar aí, né? Vou ficar então agora aqui direto, né? No meu celular, etc. Então, se possível, estar cansado para ir para a cama. Obviamente, nós nunca vamos
conseguir completar todos eles todos os dias, mas aqui são algumas dicas. O que serve para você pode não servir para outro e vice-versa, mas eu acho que sempre bom nós termos referências e tentativa e erro, e tentativa e acerto. Tentar fazer coisas simples para cooperar com a sua qualidade do sono. Tá joia? E aí aqui, pessoal, recados finais. Fazer mudanças, né, exigem muito de nós. O cérebro nosso não foi programado para viver ou promover voluntariamente mudanças, a não ser que seja uma dor, por uma dor, né, para evitar aí uma perda. Então, primeiro de tudo, igual num projeto, analise seus hábitos, faça um diagnóstico do que você acha, qual área, qual pilar que realmente demanda da sua atenção de uma melhoria que está no seu alcance. Depois, começar pequeno. Comemorar seus progressos. Isso ajuda o cérebro a continuar motivado, engajado com essa mudança para tornar isso um hábito, uma disciplina. E por que não se juntar a outras pessoas ou buscar uma ajuda profissional, se necessário. E aqui nesses últimos minutos, eu deixo aqui projetado, desculpa, a tela com um lembrete de como acessar o seu EAP, que é um benefício disponível para te ajudar em todo esse eixo de qualidade de vida, onde temos especialistas do lado psicológico e do lado médico também para ajudar nesses pilares. E eu passo aqui a palavra para a Jéssica, para ver se temos mais dicas, comentários e também aqui os pontos finais da nossa sessão. Legal, Cibele. Bom, nós tivemos mais uma participação muito bacana, né? A Juliana, ela colocou que ela começou um hobby novo, ela está colorindo livros. Nós estamos aí, né, numa onda, né, muito bacana, né, desse hobby legal de colorir livros do Bob Goods. Então, ela falou que isso tem ajudado ela a desligar das telas e também a relaxar. Ler alguns capítulos de livro também tem ajudado, né? Fazer uma skincare, hidratar o corpo. Ela toma remédio para dormir, mas ainda assim a higiene do sono tem ajudado demais ela a dormir cedo e melhor. Então, eu acho que fica, né, essa dica da Juliana do buscar algo que faça a gente relaxar, a gente ter algum momento ali, né, voltado para outras atividades, que a gente consiga descansar a nossa mente, né, e também fazer essa higiene do sono que acaba sendo fundamental para que a gente consiga dormir melhor. E o José Carlos Caporal, ele se animou com a ideia de fazer, né, uma atividade em grupo, de estimular, né, as pessoas à atividade, e aí ele colocou um link, né, de um aplicativo onde ele criou um grupo de corridas. Então, Globers que estão participando, né, dessa sessão, se vocês estiverem aí, né, com vontade, com interesse em se juntar a José Carlos Caporal e começar as corridas, ele já deixou um link aí para vocês poderem entrar, compartilhar e começar esse grupo de fato acontecer. Perfeito, muito bom. E eu gostaria de encerrar a minha parte com uma rápida, um comentário. Eu perguntei para a IA, o que ele poderia me dar de referência quando a gente precisa dar o primeiro passo? O que eu consigo me conectar e tornar isso um storytelling para que eu não me esqueça da beleza e da complexidade do primeiro passo? E ele trouxe para mim que na parte do mundo dos vikings, quando eles tinham que sair numa missão, deixar no inverno as suas casas, que tinha tudo aquecido, conforto, suas famílias, e partir numa missão que eles não saberiam se eles voltariam vivos, a primeira milha era sempre a mais difícil. E eles davam o nome a essa primeira milha de Doxtolomita. E aqui fica o lembrete. Todo primeiro passo para promover uma mudança ou incorporar um hábito, ou até mesmo, igual o José Carlos fez de uma forma maravilhosa aqui, e voluntária e rápida, essa é a mais difícil. Conforme a gente vai vendo os frutos, a melhoria, pequenos progressos, isso é o que nos motiva e nos anima, e as outras milhas se tornam mais fáceis a incorporar toda essa ação. Então, aqui fica o meu recado e meu incentivo para que vocês não abram mão. O início sempre vai ser difícil, mas que vocês possam continuar firmes nos planos anuais de vocês, naquilo que vocês têm de intenção para melhorar a qualidade de vida, tá joia? E eu agradeço demais, fico aqui à disposição e também deixo projetado, que é muito importante o feedback de vocês para nós, para que possamos trazer sessões de qualidade, úteis, atuais, vida real aqui. Então, quem quiser colocar o feedback sobre essa sessão e o que podemos melhorar é muito mais do que bem-vindo, tá joia? Foi um prazer estar com vocês. Agora volto com a Jéssica para encerrarmos a nossa sessão. Sibeli, muito obrigada. Foram dicas valiosas, lembretes realmente, né, para a gente poder parar,
se enxergar, analisar como que está a nossa rotina. E é muito importante, né, pessoal, a gente dedicar mesmo, né, um tempo para o nosso autocuidado, para a promoção da nossa saúde, do nosso bem-estar. E eu também gostaria de relembrar, né, um recado que eu fiz no começo, que algumas pessoas eu sei que entraram um pouquinho depois na sessão. Nós estamos com o Self-Assessment liberado lá no Start Me Up. O Self-Assessment ele é uma pesquisa muito bacana, voltado ao bem-estar físico, social e emocional, para vocês poderem preencher e terem aí, né, informações de como que está o bem-estar de vocês nesses três pilares. Então, a pesquisa ela é anônima, o resultado ele fica disponível para você poder ler, analisar, traz dicas também de ações que vocês podem incorporar no dia a dia para melhorar, né, esses três âmbitos, né, seja mental, seja social, seja físico. Então, é muito legal. Está disponível até o final de abril. Eu estou colocando, né, alguns recados ali dentro dos nossos canais do Slack, no Brasil UOL e também no Office BR, eh, sobre essa palestra e também algumas outras, né, ações que nós tivemos aí no mês de abril sobre o Dia da Saúde, Dia Mundial da Saúde. Então, lá tem também o link para vocês entrarem já diretamente lá na pesquisa que está no Start Me Up. Então, é uma forma rápida de vocês acessarem a pesquisa, mas se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio para conseguir respondê-la, pode me chamar no Slack também, que eu estou super à disposição. Perfeito. E aqui eu acabei de colocar o canal do professor Leandro, que eu citei, e o canal do YouTube com as dicas médicas, que é um canal americano com a questão de dicas do sono para vocês. Legal, Perfeito. Cibele. Muito Muito obrigada obrigada. a todos. Desejo uma excelente semana para vocês e espero vê-los numa próxima. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade e tudo de bom para vocês. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.